Olá pessoal, Dom André novamente aqui no canal e eu vou fazer uma breve reflexão sobre o Guru Purnima 2025. Bom, como alguns que acompanham o canal com mais atenção sabem, eu gravei vídeo no ano retrasado falando sobre o Guru Purnima, né? Enfim, e aí eu comentei sobre justamente as avaliações, os testes dos mestres, né? Esse não é um conteúdo necessariamente de Umbanda, não é, mas para um bom entendedor, o meio pingo é letra, né? Então, o Guru Purnima nada mais é do que a celebração dos mestres, isso é algo dentro da tradição Vedanta, enfim, né? É da Índia, enfim, tem toda uma outra questão, mas como alguém que acompanha o queridíssimo Oscar Quiroga, como alguém que também estudou um pouquinho a coisa de astrologia, como alguém que também tem um pé na teosofia, então eu considero muito a lua do Guru, o Guru Purnima. Então, esse é um momento onde normalmente os testes eles aplicam a sua observação, a sua rigorosidade, e aí a gente observa se o discípulo passou ou se não passou. Eu vou lembrando porque quando eu escrevi meu TCC há mais de 10 anos atrás, eu fiz uma dedicatória aos mestres, né? E eu pedi honestamente que eles me conservassem no caminho, né? Enfim, tô trazendo tudo isso como introdução, sem retomar o vídeo anterior. Eu acho que o vídeo sobre o Guru Purnima de anos anteriores, acho que seria interessante quem tiver curiosidade assistir também, mas enfim, hoje eu vou tratar deste ano especificamente, né? Então, Guru Purnima. É a lua cheia que dá em Escorpião mais ou menos nesse período do ano aqui. Enfim, né? Fica aqui na saída de junho para julho. Essa lua cheia que dá e que ela faz a marcação desse período de testes. Ao mesmo tempo, os alunos, os chelas, os discípulos, eles vão sendo avaliados. Eu queria comentar da minha pessoal, tá, gente? Então, justamente no dia 23, chegou aqui em casa a medalha de terceiro lugar, competindo na categoria solo profissional, lá no Festival Giro Sul, né? Então, chegou a minha medalha de terceiro lugar, que eu já tinha celebrado antes, mas novamente tornei a celebrar, porque é isso, né, gente? Quando a gente ganha uma coisa, quando a gente recebe é outra celebração também, é importante celebrar. Então, é que essa medalha só veio parar na minha mão dias depois, né? Então, mas é isso. Então, vamos pegando aqui a linha do tempo. Teve o recebimento da medalha, que veio de lá do Giro Sul. Vou comentar também da semana passada. Estava a finalização do meu processo de estágio, do semestre de estágios do seu último semestre, né? Então, eu tinha que preparar um relatório para enviar para a faculdade, né? Sobre como tinha sido o período de estágio, enfim, né? E eu também optei por mandar também o que eu fiz de descritivo da minha avaliação do estágio para supervisora, né? E foi muito legal ter recebido também a aprovação dela no sentido de que ela leu o meu texto, né? Eu mandei para ela no domingo, ela leu, na segunda-feira ela me respondeu. E ela agradeceu o lado técnico, mas também o lado carinhoso também com que eu descrevi o trabalho que é feito lá na SPES, né? Então, vou entendendo que talvez algumas coisinhas elas estão dando frutos, né? Então, esse monte de livro aqui, ele não tá à toa. Essa minha dedicação que eu tinha lá atrás em tentar fazer uma redação melhor, ela até hoje ela persiste, que tente ser um texto mais claro, mas que tente ser um texto técnico também, que ali técnica, mas que ali clareza também. Então esse é o meu intuito, essa é a minha tentativa. Então eu acho que eu fui premiado também, mais uma vez eu passei num teste dos mestres também. E teve também agora o sábado último, ontem, né? Onde, enfim, aconteceram muitas coisas, né? Mas também eu venho me dedicando à dança, vai, comecei a ter mais contato com a dança de 10 anos pra cá, então eu tenho me dedicado profissionalmente de pouco tempo pra cá, mas enfim. Ontem foi um dia de aula com a professora maestra Carol Robatini, minha maestra do coração, e a Carol, gente, ela é fantástica, né, gente? Ela pegou o carrom, sentou no carrom,
Vamos lá, Dom André. Começou a puxar ali. Ela começou a puxar ali uma rítmica de tangos, por tangos, e ela falou: olha, eu preciso que você me faça uma chamada para mim aqui agora. Uma chamada por tangos é uma preparação para uma dança. Então, normalmente, uma chamada é uma preparação para uma sessão dentro do flamenco. Então, pode ser uma chamada para escobilha, pode ser uma chamada para uma letra, enfim. Pode ser uma chamada para uma falseta, pode ser chamada para muitas coisas. Então, às vezes, até a mesma falseta pode ser utilizada também em vários contextos. Mas uma chamada é algo que é fundamental. Você está sinalizando para os músicos que você vai começar o seu baile. Que eles podem estar simplesmente tocando ali. E aí quando você faz uma chamada, você tá, ó, minha vez aqui, eu vou começar. Então, literalmente, é uma chamada. Pequena explicação para quem não conhece flamenco, né? Então, eu fui fazendo, né? E assim, como algumas pessoas sabem, eu tenho uma criatividade que é. Não tô me auto-exagerando, né, na descrição, eu realmente sou muito criativo. Eu tenho até. Isso até às vezes se torna um problema, né? Dependendo de quando você fica ali com a cabeça ali borbulhando, fervilhando com um monte de ideias e você precisa escolher qual você de fato vai se dedicar a, né? Então, isso também é uma questão, mas enfim. Eu considero que eu recebi uma boa aprovação da maestra, né? Porque até o vídeo tá no Instagram, quem não assistiu, por favor, vá lá, mas a maestra, ela comentou e deixou bem claro que isso era algo muito bom, né? Essa criatividade, que eu só preciso ir dando contornos, mas que a criatividade que eu manifestei era muito boa e ela me agradeceu. Tô com o coração aquecido até agora, né? Ela falou: olha, muito obrigado por ser da Casa Aura. E assim, às vezes a gente fica até sem palavras no momento, né? Para quem conhece de flamenco, a Carol Robatini, ela é uma maestra muito boa, com uma bagagem ampla. É alguém que sabe bailar, mas que entende sim de música, que estuda música, estuda carrom. As aulas de castanholas dela são excelentes também, enfim. Então, e ela arrisca também cante, tá, gente? Porque nas aulas não fica achando que ela põe só música mecânica, não. Tem muitas vezes que ela canta a letra pra gente. Como ela fala, ela não é uma profissional de cante, não é. A pretensão não é nada disso, né? Mas nós, como flamencos, a gente tem que ter essa bagagem. Então ela tem essa bagagem que eu considero uma bagagem muito rica. Né? Então, receber esse elogio, né, e ao mesmo tempo agradecimento, muito obrigado por fazer parte do time de alunos da Casa Hora, isso me deixou meu coração aquecido, até porque a gente começou a fazer aula em 2020, em plena pandemia. Né? Comecei com ela em maio, se eu não me engano, de 2020. Então, temos um tempo de caminhada aí, já tem um pouquinho de 5 anos, então é muito bom ter esse reconhecimento também, mais uma vez uma aprovação dos mestres. E ontem, saindo depois dessa aula, a gente foi almoçar junto, toca para Osasco, fui apresentar na primeira festa da Roda Cigana do estado de São Paulo, rede humanitária, da qual eu também faço parte como voluntário, como incentivador, como colaborador, enfim. E eu levei mais uma vez a minha arte, eu levei uma dança Rusca Romá para esse dia, né? Então, foi muito bom quando eu apresentei, o calor da plateia, enfim, das pessoas que assistiram, que vibraram, que participaram. Estou pensando em postar o vídeo, então vamos aguardar um pouquinho, mas estou escolhendo talvez o melhor momento. E uma das coisas que me aquece como artista não é somente os elogios dos parceiros, dos colegas que também apresentaram, mas também do público. Teve uma senhora muito querida que veio e falou: olha, meus parabéns, moço, pela sua dança é muito bonita. Para muitas pessoas isso pode ser apenas vaidade, mas para quem se dedica, para quem está se dedicando, para quem enfrenta muitas dificuldades internas e externas para poder dançar, eu acho que isso é tão importante, eu acho que isso é ouro, isso literalmente é ouro. É algo que vale muito, é muito valioso. Então, mais uma vez eu agradeço, agradeço aos testes, agradeço às aprovações. Agradeço também quando a gente bate a cabeça e tem que voltar atrás também, porque isso é ser aluno, né? Então, os mestres aplicam os testes, se você não passa, você precisa se esforçar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e assim a gente vai seguindo o nosso caminho do discipulado, tá certo? Meu saravá a todos, meu fraterno saravá a todos, sendo da Umbanda ou não.
Desejo que o Guru Purnima seja auspicioso para cada um de vocês. Desejo que vocês passem os testes, que vocês tenham disciplina e que a disciplina se faça presente nas aprovações.